desconfiança interpessoal, insegurança, infantilidade. São alguns dos sintomas que a gente nem imagina que tem a ver com um termo conhecido como parentalização. Nós estamos no mês das crianças e nós decidimos fazer uma série sobre os aspectos que envolvem essa fase tão fundamental no ser humano que vai determinar o adulto que ele será. Parentalização nada mais é do que a função que a gente exerce entre um ente da nossa família. Mas quando que a parentalização ela fica disfuncional? E quando que ela vai entrar com essas consequências de bode expiatório, de infantilidade, de medo, insegurança, falta de confiança, intrapessoal? Isso se dá lá na infância, na forma como vai funcionar os aspectos entre pai, mãe, filho e as pessoas que ocupam essa função, esse papel de autoridade sobre a vida do ser humano que está se formando ali, naquele meio. A parentalização ela precisa ser estudada de diversos aspectos. Eu vou falar de um olhar sistêmico, que olha para a parentalização sobre um olhar comportamental, um olhar funcional, que tem muito mais a ver com o papel que cada um exerce, e quanto também aos padrões de inter-relação. A parentalização disfuncional, ela causa uma falta de confiabilidade intrapessoal, porque muitas vezes os pais, por passarem por alguma questão de abuso emocional, eles vão transferir essa dívida não saldada, porque por eles terem sido criados em um ambiente onde eles sofreram de alguma forma um abuso emocional e muitas vezes até físico, é uma dívida não paga. Essa dívida não paga ela é transferida para os filhos, onde são pais que clamam por serem cuidados e transferem esse cuidado que eles não tiveram na sua família de origem para os seus filhos, de forma consciente ou inconsciente. Às vezes é uma coisa muito clara, falada, e às vezes é uma coisa não verbalizada, uma coisa com aspecto do inaudito, uma coisa meio do inconsciente coletivo. E o que isso vai desencadear em cada uma das pessoas, né? Essa relação de dívida entre o que eu estou te oferecendo e o que você vai ter que me dar em troca, isso vai criando na criança uma sensação de dívida e ela vai desestruturando o papel funcional dela. Então são muitas vezes adultos que têm formas de se comportar infantilizadas. Então no mês da criança, o que a gente quis trazer é como que está a sua relação com a sua criança interior. Muitas vezes o que acontece, nós ficamos infantilizados e perdemos o que há de melhor na nossa criança interior. Por quê? Porque não nos relacionamos com questões, às vezes, que são um pouco difíceis, devo confessar, de se olhar, de se trabalhar. Mas quando nós passamos muitas vezes precisamos de uma ajuda terapêutica, uma ajuda de um profissional. Quando a gente começa a lidar com essa criança interior, quando a gente começa a lidar com os aspectos que envolveram a nossa primeira infância, quando a gente começa a dar nome para os sentimentos, quando a gente começa a refuncionalizar, a nos recolocarmos nos papéis que nós deveríamos estar, isso vai melhorando a nossa relação com a nossa criança interior. Então é um adulto que cuida da sua criança interior, que se relaciona muito bem com ela. Não é um adulto infantilizado, que perdeu a sensibilidade, que perdeu a ingenuidade, que perdeu o brilho no olhar. Nós vamos ficando enrijecidos muitas vezes, são adultos imaturos, adultos que estão muitas vezes na função de adultos, podem ser empresários bem-sucedidos, capacitados, mas estão mães, pais, conseguem se colocar num papel de adulto, mas se comportam muitas vezes de uma forma extremamente infantilizada. Por quê? Porque não trataram questões da sua primeira infância. Então,
A reflexão de hoje é que você comece a refletir sobre quais têm sido os seus papéis funcionais. Como que você tem exercido os seus papéis? Como que você tem se relacionado com a sua primeira infância? Se você já tem filho, como que tem sido a sua relação com o seu filho em relação às expectativas que você coloca nele? Quais são as expectativas que você tem colocado, que você gostaria que ele fizesse por você? Será que nós estamos transferindo as nossas expectativas de coisas que nós não recebemos dos nossos pais, estamos transferindo para os nossos filhos? E se você ainda não é pai, mãe, que você possa refletir como que tem sido essa sua relação com a sua criança interior, como que tem sido essa relação com os seus pais ou as pessoas que exerceram esse papel sobre a sua vida. Tem um filme que eu acho muito interessante sobre esse aspecto, que se chama O Mínimo para Viver. Aborda a história de uma adolescente, uma jovem, na verdade, que passa por um processo de anorexia, e ela passa por um processo terapêutico de um médico que trabalha com essa linha da sistêmica, e que com esse olhar sistêmico ele vai abordando as relações na infância, e ela tem a oportunidade de resgatar na sua vida quando ela reconecta com a sua mãe, quando ela passa por esse processo lá nos primórdios da infância dela, da amamentação. Vocês vão ver um pedacinho de uma cena só para vocês terem noção do que eu estou falando. É uma cena muito forte de um filme, mas que retrata claramente a nossa relação com a nossa primeira infância e que tipo de consequências podem dar, né? Às vezes consequências muito sérias. Que fique essa dica, que você pare para refletir no grau de ansiedade que você tem andado, no grau de confiança ou de medo interior que você tem se relacionado, e se de fato isso não tem a ver lá com a sua primeira infância, com os aspectos que você vivenciou nessa fase da sua vida. Eu sou Elaine Cunha e nós tivemos mais um Papo Chinui. Espero que a gente esteja contribuindo para as suas reflexões em relação ao seu crescimento pessoal e a busca da sua identidade e da sua maneira mais livre de viver e de estar aqui na vida, ok? Sejam bem-vindos a esse canal. Se você gostou, compartilhe esse vídeo reflexivo para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Tchau, tchau!